Aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 6 e no seu versículo 53, que diz assim as Escrituras Sagradas. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Altíssimo Deus e glorioso Pai, nesta hora gloriosa de oração, eu levanto a Tua palavra para o alto, como prova viva, meu Jesus, que a Tua palavra é fiel, que a Tua palavra é perfeita. Abre agora as portas dos céus, meu Senhor, e dá-me o entendimento, o discernimento e a direção da Tua palavra, para que fique notório e sabido, ó Pai, pela boca. Orianda labasuricoma nagasurianda labaste, não da minha pessoa, mas do Teu Espírito Santo em mim, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de todos nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia fala que estava Jesus ali a ensinar, aleluia, aos seus discípulos, aos seus seguidores, àqueles que estavam dispostos a obedecer a sua palavra, a obedecer a sua vontade, a obedecer os seus mandamentos. A Bíblia diz na sua santa palavra que aquele que crê em Jesus Cristo e for batizado será salvo. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava ali, aleluia, ensinando a sua palavra naquele lugar, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, meus queridos irmãos e irmãs, que muitos daqueles que ali estavam não estavam conseguindo compreender o que era que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, estava falando e orientando e ensinando aqueles que estavam dispostos de boa vontade a ouvir os seus ensinamentos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em uma das suas pregações, ele dizia que na verdade ele dizia que aquele que não comede da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria vida em si mesmo. E eles não estavam entendendo, porque quando Jesus Cristo falou que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria vida em si mesmo, eles estavam pensando, aleluia, que Jesus estava falando do seu corpo físico, que Jesus estava falando do seu sangue que corria nas suas veias. Mas quando Jesus Cristo abre a sua boca cheia do Espírito Santo para orientar o seu povo, aqueles que estavam ali, que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, ele estava falando, meus irmãos, de algo tremendo. Ele estava falando, simbolizando a sua carne, ele estava falando da sua palavra, ele estava falando dos seus ensinamentos, ele estava falando das Escrituras Sagradas, daquelas palavras que saíam da sua boca. Por quê? Porque aquelas palavras não eram só palavras que saíam da boca de Jesus Cristo, mas aquelas palavras estavam transmitindo a vida eterna, estava transmitindo uma direção tanto humana como divina para o homem, aleluia, que estava disposto a obedecer a sua palavra. A Bíblia diz, meus queridos irmãos,
irmãos, que quando Jesus disse que aquele que não comesse do seu corpo, ele estava dizendo que aquele que não lesse, aquele que não ouvisse, aquele que não entendesse a sua palavra, porque a Bíblia diz, aleluia, que verdadeiramente a palavra de Jesus é comida e verdadeiramente a palavra de Jesus é bebida. Então Jesus estava dizendo, aleluia, que o povo dele estava errando porque não estava conhecendo a sua palavra. A Bíblia diz no livro, aleluia, do mesmo Evangelho de João, no seu capítulo 3, aleluia, e no seu versículo 16, a Bíblia diz que Deus enviou, aleluia, o seu amor foi tão grande, o seu amor foi tão tremendo, que ele enviou Jesus Cristo ao mundo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. E por que ele enviou Jesus Cristo ao mundo? Não foi para uma brincadeira, não foi para uma encenação, não foi, aleluia, para uma coisa qualquer, aleluia, mas quando o Senhor, aleluia, enviou Jesus Cristo ao mundo, foi porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu ao Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa dizer que aquele que ouve, que aquele que lê e aquele que obedece às palavras que Jesus Cristo falou, as palavras que Jesus Cristo pregou, as palavras que Jesus Cristo aconselhou, esse tem a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Salmo, no Salmo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é a sua palavra, é os seus ensinamentos. Oh, glória a Deus, a lei do Senhor encaminha um homem para um estilo de vida melhor, para um estilo de vida maior, para um estilo de vida para o bem. Por quê? Porque a humanidade está correndo atrás da vaidade, atrás do pecado, atrás da sujeira, atrás dos vícios. Estão, aleluia, se contaminando com as coisas desse mundo, aonde a Bíblia diz, aleluia, pela boca santa e maravilhosa do Espírito Santo, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque a Bíblia também diz que nenhuma comunhão tem a luz com as trevas. E por quê? É porque Deus é santo e está escrito que sede santo, porque o vosso Deus é santo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava caminhando, e a Bíblia diz que ele parou, aleluia, naquele tanque onde estava aquela mulher samaritana, aquela mulher pecadora, aquela mulher que estava com a sua vida espiritual destruída por causa da sua vã maneira de viver, por causa dos seus próprios conselhos, por causa do seu próprio entendimento. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher recusou dar água de beber a Jesus, e Jesus Cristo, olhando para ela, disse: eu sou, aleluia, aquele que tem uma água da vida para te dar, e se eu te der dessa água que eu tenho para você, rios de água vivas jorrarão, soltarão do teu ventre. Por quê? Porque a palavra de Jesus Cristo, ela cura, a palavra de Jesus Cristo, ela perdoa, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela liberta, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela transforma. A Bíblia diz, aleluia, nos livro da bem-aventurança, que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o Senhor Jesus Cristo não estava falando de uma fome e de uma sede humana, porque a fome e a sede humana é fácil, só é beber água e mata a sede, só é comer alguma coisa e matou a fome. Mas Jesus Cristo sabia que as almas a quem ele estaria pregando, as almas a quem ele estaria ensinando,
não estavam com fome só de pão, não estavam com fome só de água, mas eles estavam com fome, era na alma, era no espírito, não de um pão que passa, não de uma água que passa, e as pessoas voltam a ter sede, e as pessoas voltam a ter fome, mas Jesus Cristo estava falando, não era da vida humana, porque ele sabia que a vida humana era passageira, a vida humana por mais anos que um homem ou uma mulher viva sobre a face da terra, ele vai passar, ele vai ter que um dia sair da terra, mas o que Jesus Cristo estava ensinando aqui, através dessa palavra, aquela mulher samaritana, era que toda água que se bebe passa, e toda comida que se come no mundo também passa, por doce ou salgada que seja, por amarga ou por bem temperada que seja, ori calabaçou, mas o Senhor Jesus Cristo estava naquele momento abrindo as portas da felicidade, abrindo as portas da eternidade e dizendo para o homem e dizendo para a mulher que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue não pode ter vida em si mesmo. Sabe por quê? Porque ele não estava falando com seu corpo material, ele estava falando com seu corpo espiritual, e o seu corpo espiritual entende aquilo que o Espírito de Deus estava falando na boca do Senhor Jesus Cristo, porque naquele momento não era o corpo de Jesus que estava só falando, mas era o Espírito Santo no corpo daquele santo Jesus Cristo que estava falando, orientando, pregando, ministrando, salvando, curando, libertando e trazendo a vida que aquelas almas precisavam. E não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o Espírito Santo, ele está falando contigo neste momento que o que está te faltando é que você aumente a sua fé em ouvir a palavra de Deus, porque aquele que ouve a palavra de Deus tem fé, e quem tem fé agrada a Deus, e quem agrada a Deus se enche da presença, da glória e da graça do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo diz que aquele que não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo, ele estava falando, aleluia, é da bebida espiritual chamada Espírito Santo. A Bíblia diz, aleluia, que verdadeiramente o seu corpo é comida e verdadeiramente o seu sangue é bebida. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que lindo Espírito de Deus, que lindo Espírito de Deus, que lindo Espírito de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Oh, glória ao Espírito Santo de Deus! A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele não veio para condenar as almas, Ele não veio para destruir as almas, Ele não veio para te julgar, Ele não veio te apontar, Ele não veio te criticar, Ele não veio lhe menosprezar, Ele não veio lhe rejeitar, Ele não veio lhe abandonar, Ele não veio lhe lançar fora, Ele está te chamando, porque está escrito, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Porque a sua alma está cansada, o seu corpo está sem
sentindo o reflexo do cansaço da sua alma. Por quê? Porque você só tem pecado, porque você só tem abdicado a presença de Deus, você não tem estado na presença de Deus, você não tem se submetido debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo do caminho de Deus, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da potente mão de Deus. Você tem buscado a sua satisfação pessoal, os seus prazeres carnais, as festas, a bebida, os vícios, são as drogas, são os prazeres sexuais e pornográficos. É isso que você tem buscado, e essas coisas não traz vida para o homem. Essas coisas traz, aleluia, a morte, mas não é só a morte física, é a morte espiritual. O homem fica separado de Deus, o homem fica afastado de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem parte com o pecado, porque Deus não tem parte com a contaminação humana. Deus não anda nos bares, Deus não anda nos prostíbulos, Deus não anda nos sites pornográficos, Deus não anda, aleluia, nos filmes pornô, Deus não anda, aleluia, nas festas mundanas, no meio dos que estão se embriagando, no meio dos que estão brigando, no meio dos que estão se matando, no meio dos que estão adulterando, dos que estão traindo, dos que estão, aleluia, se prostituindo. Deus não anda no meio de quem está adorando imagem de escultura. Deus não anda no meio daqueles que estão, aleluia, destruindo ou a sua própria vida, a sua própria alma com aquilo que diz estar curtindo. Deus não está nesse meio. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te ama, e o desejo de Deus é te salvar, e não é ver você se destruindo com a sua própria vontade, com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele veio trazer vida, e vida com abundância, mas é o diabo que tem te enganado, que tem te iludido, e tem te dito que essa vontade de você estar no mundo, de você estar nas festas, de estar se embriagando, de estar fazendo aquilo que o seu corpo até gosta, está matando a tua alma, está matando o teu espírito. Por quê? Porque você, em vez de estar comendo da comida que vem do céu, que é a palavra de Deus, você está comendo da comida que o diabo está te dando. E a comida que o diabo está te dando é chamado pecado. É o prato do pecado, é o prato do engano, é o prato da vaidade, é o prato das coisas que desagradam não só a Deus, mas também os homens. Sabe por quê? Porque o seu caminho não está reto diante de Deus. Você não está escolhendo Jesus. Você acha que ter Jesus é ter Jesus no seu coração, é ter Jesus na sua alma, é ter Jesus na sua mente, mas não do jeito que a palavra de Deus lhe ensina, mas do jeito que você quer, do jeito que você fala, do jeito que você anda. Ah, meu irmão, minha irmã, não é desse jeito que devemos orar a Jesus, que devemos buscar a Jesus, porque Deus não quer estar dentro do teu coração, Deus não quer estar só dentro do teu coração, vendo você se destruindo no pecado. Deus quer, Ele quer o seu corpo, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu espírito, para você saber com verdade e com veracidade o que é ser feliz verdadeiramente. Jesus Cristo está te chamando nesta hora. É a hora de você buscar a presença de Deus, é a hora de você buscar a face de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando, e aquele que pode até dizer que tem Deus, pode até dizer que está com Deus, pode até dizer, aleluia, que é de Deus, e é isso que Deus quer, que você seja dele, que você esteja com ele e que ele esteja em você. Mas não vai adiantar você enganando a sua própria vontade, a sua própria alma, dizendo que está com Deus, porque a sua boca pode até dizer que você está com Deus, que você está com Jesus, mas as suas obras, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de proceder, de se vestir, de se ajeitar, de se comportar, não diz que Deus está com você, não.
O que diz é que o diabo está com você, é que os demônios estão tomando conta de você e fazendo você se enganar, dizendo que está com Deus. Mas o Senhor Jesus, neste momento, Ele está dizendo que Ele é a tua vida, que você precisa conhecer a sua carne, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos, que é o seu poder. Você precisa comer da sua carne, você precisa beber do seu sangue. O sangue de Jesus, a Bíblia diz, que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz no livro do Evangelho, não do Evangelho, das epístolas a João, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. E o João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem no céu um advogado fiel, justo, para te perdoar os teus pecados. A Bíblia não manda ninguém pecar, mas a Bíblia diz que se pecar, tem, aleluia, um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. E Jesus está te dizendo neste momento que é tempo de você se arrepender, é tempo de você descer como? O que é descer? É ajoelhar na oração, é se arrepender dos seus maus caminhos, é se arrepender das coisas erradas que você anda fazendo, é se arrepender daquilo que não tem agradado a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está esperando essa atitude de fé da sua parte, para Ele descer, aleluia, como um raio do céu, e ao teu encontro aí onde você estará neste momento, te abraçar com o abraço do perdão, e te dar do seu corpo, e te dar do seu sangue, para que você deixe de estar morto-vivo. O que é estar morto-vivo? É que você parece que está vivo, porque você está olhando, porque você está falando, porque você está andando, porque você está comendo, porque você está bebendo e vestindo. Você acha que isso é vida, mas isso não é só a vida que Jesus tem para você, não. A verdadeira vida que Jesus Cristo tem para as vidas que somos nós é a vida eterna, é a vida espiritual, porque não adianta estar vivo na carne e estar morto para Deus, e estar morto no Espírito. Neste momento e nesta hora, o Espírito Santo está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós, é chegado a você nesta hora o reino dos céus. Arrepende-te nesta hora. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O 56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eita, glória a Deus! Deus não vai mudar a sua palavra para passar a mão pela minha cabeça ou pela sua. Deus não vai mudar a sua palavra por causa do seu erro. Deus não vai mudar a sua palavra por causa do seu mau caminho. Somos nós que temos que mudar, somos nós que temos que nos converter, somos nós que temos que obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, passará os homens, passará a moda, passará a vaidade, passará o pecado, passará o homem, passará a mulher, mas a sua palavra não há de passar, porque a sua palavra subsiste para todo sempre. É você que tem que mudar os seus caminhos, é você que tem que mudar a sua vida. Entregue-se a Jesus neste momento, entregue-se a Jesus Cristo nesta hora, porque Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te chama. Ele não está te condenando, Ele está te salvando, mas a palavra diz que Jesus Cristo não está condenando, Jesus Cristo está buscando e salvando os que se haviam perdido. Mas a palavra que Ele tem pregado, essa o há de julgar no último dia. Sabe o que é que vai te julgar? Não é Jesus Cristo, mas é a palavra. Se você obedece, você vai ser absolvido. Se você não obedece, você vai ser condenado, porque está escrito que aquele que crê e se batizar será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Não é Jesus que está te condenando, não é Deus que está te condenando, é o conhecimento da palavra para você obedecer ou não obedecer. Se obedece é salvação, se não obedece é condenação. E Deus deixou para você e eu escolhermos para a gente, se a gente quer subir ou se a gente quer descer, se quer morar com Deus, se quer morar no inferno com o diabo. Deus está deixando para você escolher agora para onde você vai.
E calabasuri comanagasuri andaralabasuri andaralabalabas. Ricalabalabasuri anda. Não é Deus que vai escolher te salvar ou te condenar, meu irmão, minha irmã. É você que tem que escolher. Porque o que Jesus Cristo deveria fazer, Ele já fez. Ele já deu a sua vida lá na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no lugar chamado Gólgota. Ele já deu a sua vida para te salvar. Agora você tem que dar a sua vida para ser salvo. E quem é que você tem que dar a sua vida? É o mundo? É a vaidade? É o pecado? É as ilusões passageiras? É o sexo? São as drogas? É a ela que você tem confiado a sua vida? A quem está te destruindo? A quem está te iludindo? A quem está te matando? As bandas mundanas estão passando, as festas mundanas todo ano é as mesmas coisas, e você não percebe que é só um jeito do diabo iludir a sua alma, iludir a sua vida e fazer com que você não entenda e não compreenda que é pelo poder da palavra que é liberto, é pelo poder da palavra que é perdoado, é pelo poder da palavra na unção do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo te convence neste momento de que você está trilhando um caminho errado, um caminho mundano, um caminho da perdição. Mas Jesus Cristo, pelo poder da unção do Espírito Santo, Ele está te dizendo nesta hora a esperança para você, a caminho para você, a solução para você, no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo está tomando a tua vida e a tua alma agora, e Ele está te salvando agora. E camanagari andalabasuri comanagaste calabasuri andalabaste ricampete comanagaste. Eita, Espírito de Deus, vai salvando esta alma e agora, vai salvando esta vida e agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entro em oração ao Senhor neste momento. Eu entro em oração ao Senhor nesta hora para te pedir, ó Deus, a salvação deste homem, a salvação desta mulher, a salvação, meu Pai, deste povo que neste momento está aqui, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a mensagem sagrada da Tua Santa Escritura. Em nome de Jesus Cristo, liberta esta vida agora, porque ela ouviu e compreendeu, Senhor. Essas pessoas ouviram agora a Tua Santa Palavra e compreenderam, meu Deus, que do jeito que estão vivendo não dá mais, que sem Jesus não dá mais, porque não dá para enganar-se a si mesmo, nem para mentir a si mesmo todos os dias, dizendo que Jesus está no coração. Jesus não quer estar no teu coração, Jesus quer estar na sua vida e quer que você esteja na vida dele, sem pecado, purificado, transformado, liberto pelo poder do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Não temas, aleluia. O Senhor Jesus nesta hora está trazendo a vida eterna para você. E se você, aleluia, tem certeza de que Deus é Deus, de que Jesus Cristo é o Senhor, Ele vai te salvar agora, Ele vai te perdoar agora, Ele vai lhe purificar dos seus pecados agora. Chega de se enganar, chega de ficar dizendo que não precisa de Jesus, não. Você precisa dele sim. Deixa de ser rebelde, deixa de ser mentirosos, deixe de andar no caminho do erro dizendo que está certo, que está bom. Não é desse jeito que você tem que viver, não é desse jeito que você tem que andar, não é desse jeito que você tem que continuar a sua vida, não. É na vontade de Deus, e não é por força nem por violência, mas é porque eu estou na unção e na autoridade do Espírito Santo, porque Jesus não quer ver a sua alma no inferno condenada eternamente, e Ele me usa como boca dele para te dizer nesta hora que se arrependa e volta à comunhão com o teu Deus. Que
Glórias a Deus. Você que a deseja neste momento e sentiu, aleluia, Jesus Cristo falando poderosamente com a tua alma, com a tua vida. E você deseja aceitar a Jesus como seu único e perfeito Salvador. Diga comigo assim neste momento e ore comigo rapidamente. Diga comigo, Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Diga, Senhor Jesus, perdoa agora todos os meus pecados e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. E eu confesso que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Diga, Senhor Jesus, eu vou perseverar, permanecer fiel à tua palavra, ao teu Espírito Santo, até o último dia da minha vida sobre a face da terra. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício que me comprou lá na cruz do Calvário. Amém e amém, Senhor Jesus. A partir de agora, você é um crente salvo. Você é uma crente salva pelo poder da palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo abençoe, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja convosco, desde agora e para sempre, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te virá. Se teus momentos trazem tormentos,